Para algumas pessoas, emagrecer é uma tarefa difícil. Para outras, não. Tem pessoas que são magras e têm dificuldade para engordar. Tem pessoas que têm dificuldade para emagrecer, como é o meu caso. E eu descobri recentemente as causas dessa obesidade que eu carrego há muito tempo. Ainda não consegui meu peso ideal, mas já perdi uma boa quantidade de quilos lentamente, como é o ideal. E quero aqui compartilhar com vocês hoje 8 passos que eu dei, 8 desafios que eu consegui enfrentar, 8 dificuldades que eu consegui resolver, 8 consciências que eu consegui ter, que podem ajudar você a emagrecer. Mas emagrecer de uma maneira tranquila, emagrecer sem dieta, porque dieta restritiva não é legal para você emagrecer. Eu não acredito em dieta restritiva. Você perde peso e depois ganha tudo de novo, porque a dieta que você restringe muitas calorias e você fica sem comer durante um certo tempo, ela não funciona a longo prazo. Você recupera tudo que você perdeu e o seu corpo parece que ele se ressente daquilo e você vai engordar um pouquinho mais do que você estava antes. Não é algo interessante, não. Esse tipo de coisa, graças a Deus, eu nunca fiz. E você restringir a comida, não é isso que é interessante. Agora eu vou ficar comendo menos, aí você fica se torturando porque tem muita comida gostosa que você quer comer e não come. Não é esse o caminho que eu vejo para que você consiga realmente algo consistente, como eu consegui. Ainda estou obeso, mas estou bem melhor do que antes. Estou com o meu metabolismo muito mais saudável do que antes. E vou inclusive colocar aqui esse processo que eu já estou fazendo e continuo fazendo, para que vocês possam acompanhar o meu perfil, o meu emagrecimento ao longo do tempo. E quero compartilhar o que eu consegui conquistar e que já está ajudando algumas pessoas que estão sendo orientadas por mim. Emagrecer não é fácil, exatamente porque a pessoa não está sabendo fazer a coisa certa. Não existe nada na vida que não tenha solução. Se você não está conseguindo resolver um problema, é porque você não está atacando as causas dele. É porque você não está sabendo aquele pulo do gato que faz a coisa acontecer. E para a questão do emagrecimento, isso é válido. Bastante válido. Se você sabe a causa, você consegue resolver a consequência. Então, vamos falar aqui de 8 passos, de 8 caminhos, de 8 consciências, de 8 formas de agir, de 8 mudanças de hábitos que podem auxiliar você a conseguir esse emagrecimento consistente. O primeiro deles é a consciência alimentar. Se você continuar comendo tudo que você encontra pela frente, se você resistir em querer estudar o que são os alimentos, como funcionam os alimentos, que alimentos são bons para emagrecer, que alimentos engordam, que alimentos são bons para a saúde, que alimentos são ruins para a saúde. Se você não tiver consciência alimentar e não selecionar aquilo que você ingere, você não vai conseguir perder peso. Ter o hábito de ler os rótulos dos alimentos. Saber o que você está comendo. É isso que eu chamo de consciência alimentar. Esse é o primeiro grande passo. E esse passo eu dei. Eu me tornei vegetariano em 1992, parei de comer carne. E a partir daí estudei e estudo ainda frequentemente o que são os alimentos. Quais são os alimentos melhores para o ser humano? Quais são os alimentos que engordam? Quais são os alimentos que emagrecem? Eu fiz inclusive recentemente um vídeo sobre os 5 alimentos que você deve parar de comer se você quer emagrecer. Dá uma olhadinha nele aí, ele está aí no canal, foi feito anteontem. E é interessante para você perceber que existem 5 alimentos aí que realmente atrapalham bastante o emagrecimento. E esses você tem que tirar radicalmente, porque senão você não vai conseguir emagrecer. E termina indo para a cirurgia de estômago. Consciência alimentar. Esse é o primeiro grande passo. E foi esse passo que eu dei quando eu larguei o açúcar, quando eu deixei de comer açúcar, e eu percebi o quanto eu era viciado em açúcar, porque eu passei várias semanas sofrendo muito, até alguns sentimentos que os viciados em droga têm. O açúcar vicia como uma droga você. Eu ficava sonhando com açúcar, eu ficava sonhando com doce. E graças a Deus tudo isso passou. O açúcar branco refinado, ele é realmente uma droga engordante terrível, que aumenta a insulina demais
E com muita insulina, fatalmente, você vai engordar. O segredo para emagrecer é baixar a insulina. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso, vou fazer um curso também, que é uma coisa mais aprofundada. Esse vídeo de hoje eu não posso aprofundar muito nisso aí. Então, tomar consciência daquilo que você come, selecionar aquilo que você come. Esse é o primeiro grande passo. Parar de comer açúcar, parar de comer glutamato monossódico, estudar tudo isso, né? Parar de comer gordura vegetal hidrogenada, parar de comer glúten. Glúten é o grande veneno, é o pai da barriga. O glúten é o maior alimento engordador que existe, junto com o açúcar. Ele é terrível para isso. O segundo passo é você cuidar do seu emocional. Ora, a gente come muito, e come muito alimentos que não prestam, alimentos doces, alimentos muito salgados, alimentos fritos, são muito saborosos, para compensar uma questão afetiva e emocional sua. Você come exatamente para você evitar sentir alguns sentimentos que são negativos, alguns sentimentos de raiva, de medo, de tristeza. A comida serve para abafar esses sentimentos, para reprimi-los. Ela ajuda você a não senti-los. Essa é uma questão muito séria, que tem muito a ver com o emagrecimento. A gente se vicia, a gente se habituou, isso aí acontece muitas vezes quando a mãe da gente faz isso. A gente está nervoso, ali é pequenininho, a gente está com fome, ou a gente está angustiado por algum motivo, e a mãe dá comida para a gente para acalmar a gente. Então a gente vicia a nossa mente e o nosso emocional em comer alimentos saborosos para ficar tranquilo. O alimento passa a funcionar como uma espécie de diazepam. O alimento passa a ser como se fosse uma droga, que vai fazer você esquecer os seus problemas, assim como toda droga. Então, esse é o segundo passo e o segundo desafio que eu tive que enfrentar e que não foi fácil. Eu comia muito, eu comia demais, exatamente para sufocar, para reprimir as emoções que estavam lá dentro em ebulição, que eu não queria tomar consciência. É como se os alimentos eles abafassem as emoções, fizessem a gente esquecer as emoções. É um mecanismo inconsciente. Você está nervoso, você está ansioso, aí você come e passa a sua ansiedade. Aí você fica nervoso de novo e come de novo para passar a ansiedade. E quanto mais você come, mais gordo você fica, mais ansioso você fica, mais você come. E quanto mais come, menos você consegue se saciar e mais você come. E cria esse ciclo vicioso que leva você à obesidade mórbida. Então, a angústia, a ansiedade, a tristeza, as mágoas afetivas, a carência afetiva, ela é satisfeita pelo prazer que a comida dá. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. Você come para você satisfazer uma carência afetiva. E esse vício fica se alimentando. Esse é um grande desafio, conseguir vencer essa dificuldade. Eu percebi que quando eu comecei a fazer a reeducação alimentar, não é dieta, é reeducação, eu comecei a tomar consciência do que eu comia demais. Eu não tinha consciência de como eu comia muito. E esse comer muito servia para abafar as emoções, para não sentir as emoções. Então, quando eu comecei a comer menos, eu percebia que as emoções começavam a aflorar. Os sentimentos começavam a vir à tona. E eu tinha que aprender a lidar com eles, sem a comida como forma de uma droga para abafá-los. Então, é esse o grande passo que você precisa dar. E para isso, é interessantíssimo fazer uma boa psicoterapia, praticar uma meditação, uma yoga, porque vai ajudar você a lidar com esses sentimentos sem precisar usar o alimento como uma droga para abafá-los. Esse é o segundo grande passo. Isso é muito importante. O terceiro grande passo é você diminuir a fome que é provocada por esses alimentos venenosos que eu falei no vídeo anterior. Quais são os alimentos venenosos? O glúten, o açúcar, o glutamato monossódico, os refrigerantes. Esses 4 primeiros. Porque o que eles fazem? Eles provocam em você um pico de insulina. Quando você se alimenta desses alimentos, a insulina no sangue sobe muito. O pâncreas produz muita insulina em pouco tempo.
Então você vai ter um pico de insulina. Essa insulina em demasia vai circular pelo sangue e ela vai abafar um receptor que tem no hipotálamo, que é um receptor de um hormônio chamado leptina. A leptina é o hormônio da saciedade. Então a leptina não consegue agir, você não consegue ficar saciado, porque a insulina abafa esse receptor. Então você não consegue se sentir saciado nunca. Além disso, o glúten, ele age como uma neurotoxina, dando mais fome a você. Ele se liga aos receptores da fome, fazendo você se sentir mais fome. O glutamato monossódico, que é uma excitotoxina, também faz isso. O glutamato monossódico é um tempero que é colocado naqueles temperos que você compra prontos, industrializados, de caixinha. E eles colocam glutamato monossódico no shoyu, que é o molho de soja, também colocam glutamato monossódico, que é uma substância tóxica, que vai excitar as células do hipotálamo, provocando mais fome. E os refrigerantes são cheios de açúcar, cheios de sal. O açúcar também dá esse pico de insulina e quanto mais insulina você tem, mais fome você tem. A insulina dá uma fome insaciável. Você fica com mais fome do que o normal. Então é preciso você retirar esses 4 alimentos tóxicos para você reduzir essa fome excessiva. Esse é um grande passo que você dá também para você emagrecer. Quando você tiver com menos fome, quando você se sentir-se mais saciado, você vai perceber que a coisa está começando a funcionar. Isso aconteceu comigo. Então, retirar o glúten da sua vida, retirar o açúcar, retirar o glutamato monossódico, retirar os refrigerantes e sucos de caixinha. Quando você faz isso, você começa a sentir menos fome, porque a insulina começa a baixar. Esse é um grande passo também. O quarto grande passo que vai ajudar a impulsionar você no emagrecimento é praticar exercícios físicos. Em 2010 eu tomei uma grande decisão na minha vida. Eu decidi fazer exercícios físicos e faço até hoje, 2018, são 8 anos. Eu pratico de 3 a 4 vezes por semana exercícios físicos. Isso mudou minha vida. O exercício físico, ele baixa a insulina, isso vai fazer com que você tenha menos fome. Além disso, ele vai queimar calorias, algo que vai fazer você emagrecer. Mais do que isso, os exercícios físicos desintoxicam o corpo. A intoxicação crônica, que é um mal deste século, desse planeta que está totalmente envenenado, nosso corpo também está envenenado por muitas toxinas. A intoxicação crônica, ela é uma das causas da obesidade. Isso eu vou explicar mais detalhadamente no curso que eu vou fazer. Quanto mais você estiver desintoxicado, mais facilmente você vai emagrecer. Então, o exercício físico ajuda você a desintoxicar o seu corpo. Por quê? Você movimenta a circulação, você sua e aquelas toxinas que estão na linfa saem pela pele e são eliminadas mais facilmente. E o exercício físico emagrece não só por conta do fato dele queimar caloria, mas fundamentalmente porque ele baixa a insulina. No momento em que ele baixa a insulina, você tem menos esse hormônio que é a grande chave para o emagrecimento saudável. Quanto menos insulina, mais facilmente você vai emagrecer. Exercício físico, baixa insulina. Aumenta o glucagon, que é o hormônio oposto da insulina. Quanto mais glucagon, mais você facilmente vai queimar gordura. Essa é uma questão fundamental. Então, quando você tem o hábito de fazer exercícios físicos, isso vai ser maravilhoso para dar um impulso no teu emagrecimento. E para isso é preciso que você crie o hábito. O hábito é uma coisa muito importante, gente. É aquela coisa. Uma coisa que você faz e faz de novo, vai ficando cada vez mais fácil você ficar fazendo de novo. Se você para de fazer, vai ficando cada vez mais difícil. É aquela história da inércia, que é uma questão filosófica e é uma questão física também. Tudo que fica parado tem mais dificuldade de estar em movimento. E se está em movimento, tem dificuldade de parar. As coisas têm uma tendência a se manter como estão. Então, você tem que criar esse hábito positivo de fazer exercício. Se você vai um dia, se vai 2 dias, se vai o 3º dia, já é mais fácil você ir o 4º. E vá para a academia, uma academia de preferência perto da sua casa. Não vá para uma academia longe, se matricule na academia.
e vá mesmo sem vontade. Quando você chegar lá e ver aquelas pessoas fazendo, isso aconteceu comigo, você chega e vê aquelas pessoas fazendo ginástica, aquele grupo imenso de pessoas com aquela música, você termina fazendo exercício, começa e daqui a pouco não quer mais parar. Esse é um detalhe interessantíssimo. E quando você começa a se viciar no bem-estar que o exercício traz para você, isso é maravilhoso. É um passo gigantesco que você dá em direção ao emagrecimento saudável, praticar exercícios físicos de 3 a 4 vezes por semana. Outra coisa fantástica que ajuda você a emagrecer é beber água. De 2 a 3 litros de água por dia. É importantíssimo. O emagrecimento saudável, ele combina com a boa hidratação do corpo. Quanto mais você hidrata o corpo, mais vai se movimentar a circulação sanguínea, mais você vai eliminar toxinas, mais você vai eliminar pela urina. Então tudo vai favorecer. Hidratar bem, porque a pessoa gorda, ela tem uma dificuldade de circulação e ela tem uma dificuldade da hidratação dos tecidos. É importante essa questão de se hidratar bem, estar sempre cuidando da questão da hidratação, andando com sua aguinha, comprando água no sinal, estar sempre tomando água, mesmo que não tenha sede. O sexto grande passo que se dá é você fazer o jejum intermitente. Eu vou fazer um vídeo no canal sobre o jejum intermitente, que é algo muito interessante e que você deve praticar. Porque o jejum intermitente baixa a insulina. Gente, a questão chave do emagrecimento é a insulina. Quanto mais tua insulina estiver baixa, mais facilmente você vai emagrecer. Porque a insulina é o hormônio que engorda você. A insulina manda o teu corpo guardar gordura. Manda o teu corpo transformar açúcar em gordura. Manda o teu corpo parar de queimar gordura. Quanto mais insulina você tem, com mais dificuldade você queima a gordura. Portanto, insulina baixa é sinal de emagrecimento. Insulina alta é sinal de dificuldade para emagrecer, dificuldade para queimar a gordura. Fome exagerada. Então, insulina é uma chave, é uma questão chave para que você possa realmente emagrecer com saúde. Com o jejum intermitente, você vai conseguir habituar o teu metabolismo a produzir menos insulina e a produzir mais glucagon, a conseguir ficar mais tempo sem sentir muita fome, logo pela manhã cedo. O jejum intermitente consiste em você fazer todos os dias esse jejum matinal, ou seja, você à noite come, por exemplo, às 7 horas da noite e no outro dia vai comer às 7 horas da manhã. Esse é o jejum de 12 horas. É o mais fácil de ser feito. Aí tem gente que começa a avançar, faz de 13 horas, faz de 14 horas, de 15 horas, de 16 horas e até de 24 em 24 horas, que eu acho muito radical, mas que também tem seus efeitos positivos. Eu acredito que um jejum intermitente de 12 horas é excelente. Você come, por exemplo, às 6 horas da noite e só vai comer no outro dia às 6 da manhã. Agora, durante a noite não pode comer nada. Você não pode realmente fugir do jejum. Eu acredito que de 7 horas da noite você janta e quando for no outro dia, às 8 horas ou 9 horas da manhã você come. Esse período de 14 horas em que você ficou de jejum, você termina provocando no seu organismo um hábito de aumentar o glucagon e baixar a quantidade de insulina. O metabolismo da gente, ele se habitua muito fácil com essas modificações. Ele se vicia tanto em produzir muito determinado hormônio, quanto produzir menos determinado hormônio, a depender de como estão os seus hábitos de vida. O jejum intermitente é excelente, ele realmente ajuda você a emagrecer. É como eu disse, baixando a insulina, você vai emagrecer muito mais facilmente. Insulina baixa é sinônimo de emagrecimento. O sétimo grande passo é você incorporar no seu dia a dia determinados suplementos que vão ajudar você a emagrecer. Dentre eles, o extrato seco de canela, o mio-inositol, a colina e o resveratrol. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre cada um desses 4 suplementos aí. Mas eles são realmente interessantíssimos. Eles ajudam você a emagrecer. A canela
ela é excelente para produzir, para excitar o fígado para queimar gordura. A canela, ela ajuda o corpo da gente a queimar mais facilmente gordura e a guardar mais dificilmente gordura. É aquela questão do emagrecimento que eu já expliquei aqui. A canela é hipoglicemiante, a canela diminui os níveis de insulina e é também termogênica. O óleo de coco também ajuda a emagrecer, porque o óleo de coco contém os triglicerídeos de cadeia média, que são triglicerídeos que são utilizados rapidamente pelo organismo, pelas células do fígado, pelas células dos músculos, para a obtenção de energia. São queimados muito rapidamente, eles não são estocados no tecido adiposo. E quando você consome o óleo de coco, esses triglicerídeos de cadeia média, eles dão a seguinte mensagem para o seu organismo: ora, você pode queimar gordura, porque tem muita energia disponível, não precisa guardar gordura. E essa mensagem chega como um bálsamo para o metabolismo, ajudando você a se habituar em emagrecer. O seu corpo torna-se uma máquina de queimar gordura. E quando você alia o óleo de coco, o jejum intermitente e os exercícios físicos, você começa a habituar o seu corpo a transformá-lo realmente numa máquina de queimar gordura. E fica muito mais difícil guardar gordura. O oitavo passo que você deve dar para você conseguir esse emagrecimento saudável é você estabelecer metas. Não estabeleça metas longas ou muito difíceis de serem conseguidas. Por exemplo, se você está com 110 quilos, você vai agora, em um mês, conseguir perder 10 quilos. Isso não funciona. O melhor emagrecimento é aquele emagrecimento lento, gradual, que é derivado da mudança dos hábitos de vida. Dietas muito restritivas, quando você força demais você mesmo, fica forçando você a deixar de comer comidas que você gosta muito, isso não vai funcionar. Porque você vai perder naquele momento e depois você vai recuperar tudo de volta. O emagrecimento definitivo, ele é lento, gradual, ele vai aos poucos. Você perde, por exemplo, 2 quilos em um mês, pronto, isso aí é ótimo. Aí você faz essa primeira etapa, eu vou sair de 110 quilos para 108 quilos. Aí fica muito mais fácil você conseguir cumprir com essa etapa, porque você vai ter uma etapa muito mais fácil de ser conseguida e aquilo vai te dar ânimo para passar para a próxima. Vamos agora no próximo mês de 108 para 106 e assim por diante. Coloca num papel a sua meta, coloca o peso que você tem, põe também o peso que você vai querer naquele tempo, de um mês, por exemplo, de 2 meses, aquela meta que você vai querer atingir, aquela perda que você vai querer conquistar, e você vai colocar embaixo aquilo que você vai precisar fazer para você conseguir aquilo. Eu vou depois fazer um vídeo explicando como é que faz essa questão da meta, mais especificamente com detalhes. Mas é interessante você não fazer metas inatingíveis, perder 20 quilos em 3 meses, não é legal isso. Perder pouco peso que seja possível você conseguir mais facilmente para te estimular para você continuar. Faz em várias etapas. Está com 110 quilos, vamos perder 2 quilos em um mês. Depois no próximo mês, mais 2 e assim por diante. E uma coisa muito importante para você que está querendo fazer esse regime de emagrecimento é a consciência do peso que você tem. Compre uma balança, seja amigo dela, não seja inimigo da balança. Muita gente é inimiga da balança. A verdade liberta, a verdade cura. A verdade é libertadora, como disse Jesus no Evangelho, e conhecereis a verdade, ela te libertará. Meça o seu peso todos os dias pela manhã, de preferência pela manhã. Não vá se pesar ao longo do dia, porque se você come uma refeição de 500 gramas, de 1 quilo, você vai aumentar. Se você bebe 1 litro de água, você vai aumentar o peso. É de manhã, em jejum, assim que você acorda. De preferência com pouca roupa. Aí você vai ter aquele peso como um padrão. Todos os dias pela manhã, veja como está o seu peso. Porque aí você vai ter um parâmetro. Se você está aumentando, se está diminuindo, se o peso começar a aumentar, você maneira na comida, entendeu? Para você ficar consciente do peso que você tem. Olhar para a balança todos os dias pela manhã é um fator positivo. Isso aí já foi visto, inclusive, em pesquisas, para pessoas que querem emagrecer de verdade. E é um fato, minha gente. Você não vai conseguir emagrecer se você continuar comendo açúcar, glutamato monossódico e glúten. É muito difícil conseguir o emagrecimento definitivo.
Você não vai conseguir emagrecer se você fizer essas etapas muito ousadas de querer perder 10 quilos em um mês. Isso não funciona, isso não é legal, isso é se iludir. Compreenda você mesmo, faça um trabalho de autoconhecimento, busque cuidar do seu emocional. Reveja esse vídeo e veja esses 8 passos para que você possa realmente conseguir o emagrecimento definitivo. Esse é o caminho que eu estou percorrendo. E quero que você também percorra se esse é o seu objetivo, perder peso. Com amor, com carinho, com autocuidado, com amor por você mesmo, principalmente com muita compreensão das dificuldades que você tem e sem ficar brigando com você mesmo por isso. Ok? Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que ela possa servir para você, ajudar você nesse processo de emagrecer, que é algo muito bom para a saúde.